Porque, com toda a tecnologia que temos hoje, ainda existem doenças do cérebro que a medicina simplesmente não sabe curar. Essa pergunta incomoda até quem trabalha na área. E a resposta não tem só um motivo, tem vários, que se somam e criam um dos maiores desafios da ciência moderna. Primeiro, o cérebro não é como o resto do corpo. A pele cicatriza, o fígado se recupera, os ossos se soldam, mas o tecido cerebral adulto, na prática, quase não se renova. Quando um neurônio morre, ele geralmente não volta. Isso significa que, em muitas doenças neurológicas, o dano já é permanente no momento em que os primeiros sintomas aparecem, e o que os médicos conseguem fazer, na maioria das vezes, é desacelerar o processo, não revertê-lo. Segundo motivo, o cérebro é protegido por uma estrutura chamada barreira hematoencefálica, uma espécie de muralha biológica que filtra o que passa do sangue para o tecido cerebral. Ela é ótima para proteger contra infecções e toxinas, mas também bloqueia a maioria dos remédios, que nem sequer conseguem atravessá-la. Então não basta descobrir uma substância que funcione contra a doença, é preciso descobrir uma que também consiga chegar até o lugar certo. Terceiro motivo, talvez o mais silencioso de todos. Boa parte das doenças neurológicas graves são raras, e doença rara significa menos pacientes, menos verba de pesquisa e menos pressão pública para acelerar soluções. Quanto mais rara a doença, mais difícil é reunir dados para entender como ela funciona. E sem entender como ela funciona, fica quase impossível desenhar um tratamento eficaz. Agora vamos falar de doenças específicas, porque cada uma ataca o sistema nervoso de um jeito diferente. A esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida pela sigla ELA, destrói progressivamente os neurônios motores, aqueles que comandam os músculos. A pessoa perde a capacidade de se mover, de falar, de engolir, mas em boa parte dos casos, a mente continua completamente lúcida. O físico Stephen Hawking viveu com ela por mais de 50 anos, um caso tão fora da curva que intriga neurologistas até hoje, já que a maioria dos pacientes sobrevive entre 2 e 5 anos após o diagnóstico. Já a doença de Huntington é genética e hereditária. Quem carrega o gene alterado tem 50% de chance de passar a condição para cada filho, e os sintomas costumam aparecer só na vida adulta, quando a pessoa já pode ter formado uma família inteira sem saber que carregava essa sentença silenciosa no próprio DNA. Mas existe uma categoria de doença neurológica que é, disparadamente, uma das mais intrigantes e mais assustadoras da medicina: as doenças priônicas. Para entender por que elas são tão especiais e tão perigosas, é preciso voltar ao conceito de prion. Diferente de bactérias e vírus, um prion não é um organismo vivo, é uma proteína dobrada do jeito errado. O corpo humano produz naturalmente uma proteína chamada PRP, que existe principalmente no sistema nervoso. O problema começa quando, por mutação genética ou causa espontânea, essa proteína assume uma forma anormal, e o detalhe mais perturbador é que essa versão anormal faz as proteínas saudáveis ao redor dela também se dobrarem errado, feito uma reação em cadeia. Foi o pesquisador Stanley Prusiner quem descreveu esse mecanismo pela primeira vez, descoberta que lhe rendeu o Prêmio Nobel, porque quebrava um dogma da biologia. Até então, ninguém imaginava que uma doença pudesse se espalhar sem vírus, sem bactéria, sem nenhum material genético envolvido. O resultado desse acúmulo de proteína mal formada é devastador. Literalmente desenvolve buracos microscópicos, ficando com uma aparência esponjosa quando examinado. Por isso essas condições são chamadas de encefalopatias espongiformes. O mundo prestou atenção nesse tipo de doença pela primeira vez através de um caso antropológico intrigante: a tribo Fore, na Papua Nova Guiné, que praticava rituais funerários envolvendo o consumo de tecido cerebral de parentes falecidos. Entre eles, surgiu uma doença chamada Kuru, conhecida como a doença do riso, porque um dos sintomas era um riso incontrolável e fora de contexto, seguido de perda progressiva de coordenação motora e, por fim, a morte. Foi estudando o Kuru que os cientistas entenderam que uma proteína, sozinha, poderia causar uma doença neurológica fatal, transmissível e sem cura. A forma mais conhecida entre os humanos hoje é a doença de Creutzfeldt-Jakob, extremamente rara, com incidência estimada de 1 a 2 casos por milhão de pessoas ao ano no mundo todo. A forma esporádica representa cerca de 85% dos casos,
e surge sem causa aparente, geralmente entre os 60 e 70 anos. Existe também a forma genética, ligada a mutações hereditárias no gene da proteína prion, e a variante, associada ao consumo de carne contaminada, que ficou mundialmente conhecida na crise do chamado mal da vaca louca, no Reino Unido, nos anos 90. Os sintomas costumam incluir declínio cognitivo acelerado, perda de memória e alterações de comportamento, mas também podem se manifestar primeiro como problemas motores, como perda de coordenação e dificuldade para caminhar, dependendo de qual área do cérebro é atingida primeiro. O diagnóstico é feito por ressonância magnética, eletroencefalograma e principalmente por 2 exames de líquido cefalorraquidiano, a busca pela proteína 1433 e um teste mais preciso chamado RT-QuIC. O prognóstico ainda é duro. A maioria dos pacientes evolui para óbito em até 1 ano após o início dos sintomas, e até hoje não existe tratamento capaz de reverter o quadro. Só que aqui mora um ponto importante, e é onde entra a esperança dentro de tanta informação pesada. Existe, neste exato momento, um estudo clínico liderado pela farmacêutica Ionis, testando um medicamento chamado Ion 717. A lógica é engenhosa. Em vez de consertar a proteína já mal formada, o remédio usa uma tecnologia chamada oligonucleotídeo antissense para reduzir a produção da proteína prion saudável no cérebro. A ideia é tirar o combustível do incêndio. Em modelos animais, essa redução chegou a triplicar a sobrevida de camundongos infectados. O estudo em humanos começou a recrutar pacientes recentemente, e embora ainda seja cedo para falar em cura, é a primeira vez que existe um tratamento testado contra a causa da doença priônica, e não apenas contra os sintomas. E por falar em casos que desafiam a lógica da medicina, existe uma história real usada até hoje como referência em faculdades de neurologia. Em 2009, a jornalista americana Susannah Cahalan começou a apresentar alucinações, paranoia, convulsões e depois catatonia completa. Foi de médico em médico, recebeu diagnósticos de esquizofrenia e transtorno bipolar, e chegou a ser internada numa ala psiquiátrica, com a família já se preparando para o pior. Foi quando o neurologista Suel Najjar pediu para ela desenhar um relógio com todos os números, e Susannah os espremeu todos do lado direito do papel, ignorando por completo o lado esquerdo, um sinal claro de que o problema era neurológico e não psiquiátrico. O diagnóstico final foi encefalite antirreceptor NMDA, doença autoimune rara em que o próprio sistema de defesa ataca receptores essenciais do cérebro e que, sem tratamento, pode levar ao coma e à morte. Com imunoterapia, plasmaférese e corticoides, ela se recuperou quase por completo. O caso hoje ensina uma lição essencial. Por trás de diagnósticos considerados sem saída, às vezes existe uma causa tratável ainda por descobrir. Casos assim não são únicos. A medicina documenta há décadas o fenômeno da remissão espontânea, quando um paciente com doença grave, sem um tratamento que explique isso, simplesmente melhora, às vezes por completo. Existem bancos de dados científicos com milhares de casos catalogados e revisados por médicos, reunindo relatos de remissões que a ciência ainda não consegue explicar totalmente. A síndrome de Guillain-Barré é outro exemplo. Ela pode paralisar o corpo quase por completo em poucos dias, mas a grande maioria dos pacientes se recupera total ou parcialmente ao longo de meses, mostrando que o sistema nervoso, mesmo gravemente atingido, guarda uma capacidade de resposta que a medicina ainda tenta entender por completo. E é aqui que entra a discussão entre fé e ciência, não como forças opostas, mas como duas lentes olhando para o mesmo mistério. Estudos de psiconeuroimunologia mostram que o estado emocional, o nível de esperança e a rede de apoio social de um paciente influenciam mensuravelmente hormônios do estresse, resposta inflamatória e até a forma como o corpo reage a tratamentos. Não é magia, é biologia real, estudada em laboratório. Muitos médicos, inclusive os mais céticos, relatam ao longo da carreira pacientes que evoluíram muito melhor do que o esperado estatisticamente, e não sabem dizer com exatidão por quê. Alguns atribuem isso a fatores ainda não mapeados. Outros preferem dizer que não sabem, e essa humildade também é uma forma de honestidade científica.
No fim das contas, talvez a resposta mais honesta não seja "a ciência ainda não venceu", e sim "a ciência ainda está no meio do caminho". Cada doença neurológica sem cura hoje é, ao mesmo tempo, um limite atual do conhecimento humano e uma porta entreaberta para descobertas acontecendo agora, em estudos clínicos espalhados pelo mundo. E se a história da medicina ensinou algo, é que muita coisa considerada impossível de tratar há 20 ou 30 anos, hoje tem nome, causa identificada e, em alguns casos, até tratamento. Fica a pergunta para você: será que daqui a alguns anos vamos olhar para trás e perceber que estávamos mais perto da cura do que imaginávamos? Deixe a sua opinião nos comentários. E se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreve no canal, porque tem muita história parecida com essa ainda por vir.